Já se passaram mais de 4 anos e meio desde o início da guerra da Rússia contra a Ucrânia. Isso é mais tempo do que a Primeira Guerra Mundial e mais tempo do que a luta da União Soviética contra a Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Ao contrário daquele triunfo soviético, esta guerra caminha para ser lembrada como um dos maiores fracassos da história moderna, especialmente considerando os dois países envolvidos no conflito. Por praticamente todos os padrões mensuráveis, esta guerra não está seguindo o caminho que o Kremlin prometeu ao seu povo. Vamos analisar os números reais, aqueles retirados de fontes ucranianas, russas e independentes ocidentais, e mostrar o quão mal essa invasão tem sido para o país que a iniciou. Vamos começar com um número que deveria encerrar qualquer discussão sobre quem está vencendo essa guerra no campo de batalha. Território. Em novembro de 2022, depois que as contraofensivas da Ucrânia em Kharkiv e Kherson já haviam recuperado mais da metade de tudo que a Rússia havia capturado. Nos primeiros meses da invasão, as forças russas controlavam cerca de 108.600 km² da Ucrânia. Isso é aproximadamente 18% do país. Agora, avançando para meados de 2026, e depois de centenas de milhares de baixas adicionais e constantes afirmações do Kremlin de que estava libertando cidades ucranianas, a Rússia controlava algo em torno de 116 mil km². Isso é apenas cerca de 20%. Em outras palavras, em 3 anos e meio de ofensivas desgastantes, a Rússia conquistou menos de 2% a mais do território ucraniano. E aqui está o detalhe. Em abril de 2026, o Instituto para o Estudo da Guerra registrou que a Rússia sofreu uma perda territorial líquida naquele mês pela primeira vez na guerra, se não considerarmos a famosa invasão de Kursk em agosto de 2024, que ocorreu em solo russo. A conclusão é que as forças ucranianas recuperaram mais território do que o exército russo conquistou. Isso não durou, pois as forças russas voltaram a obter ganhos líquidos marginais em junho e julho. Mas por um mês, o avanço imparável russo que a propaganda do Kremlin vem vendendo desde 2022 simplesmente deixou de ser verdade. E vale lembrar como essa guerra começou de forma tão diferente. Nas primeiras semanas da invasão, as forças russas tomaram mais de 60 mil km² da Ucrânia em questão de dias, avançando rapidamente em direção a Kiev antes de serem repelidas. Essa é a escala de avanço que um exército totalmente mecanizado é realmente capaz de alcançar quando pega um país de surpresa. Compare isso com o que está à linha de frente agora, ao redor de Konstantinovka, no cinturão fortificado do leste de Donetsk que a Rússia passou bem mais de um ano tentando romper. As forças russas têm avançado em média cerca de 50 metros por dia. Perto de Pokrovsk, está mais próximo de 70. Esse tipo de avanço diário é normalmente reservado por historiadores militares para descrever a Batalha do Somme em 1916, que durou mais de 4 meses, introduziu tanques no combate e teve ganhos territoriais medidos em menos de 10 quilômetros. Esta campanha se tornou sinônimo de massacre em escala industrial com quase nenhum retorno estratégico, e a Rússia parece estar seguindo o mesmo caminho com alguns desses avanços. Para entender o quão lento esse avanço realmente é, ajuda a fazer as contas como a Forbes fez em maio de 2025. Naquele momento, as forças russas estavam avançando a uma taxa de cerca de 176 km² por mês. A Forbes fez os cálculos e concluiu que, nesse ritmo, a Rússia levaria 231 anos para ocupar toda a Ucrânia. A mesma análise sugeriu que a Rússia precisaria de 100 milhões de soldados contra uma população total de 140 milhões antes da guerra. Mas vamos atualizar essa estimativa. Usando os números do Instituto para o Estudo da Guerra para o primeiro semestre de 2026, a Rússia avançou um total de cerca de 628 km² ao longo de 6 meses completos. Isso equivale a cerca de 104,5 km² por mês, muito menos do que o número que a Forbes usou um ano antes. Se fizermos o mesmo cálculo hoje, a Rússia precisaria não de 230 anos, mas de algo em torno de 400 anos para ocupar toda a Ucrânia no ritmo atual. Para contextualizar, isso é mais tempo do que se passou desde a fundação do Império Russo sob Pedro, o Grande. Agora, vamos falar sobre o preço que a Rússia está pagando por esses pedaços de território, porque é aqui que os números realmente impressionam. Segundo o Estado-Maior-Geral da Ucrânia, as perdas de combate russas, mortos e feridos, ultrapassaram 1.450.000 até o final de julho de 2026. O próprio mês de julho foi o pior mês em termos de baixas russas em todo o ano, com 42.860 baixas registradas. Em média, a Rússia tem perdido cerca de 34 mil soldados por mês somente em 2026. Estimativas independentes de inteligência ocidental confirmam amplamente esses dados. O Ministério da Defesa do Reino Unido, o Serviço de Inteligência Estrangeira da Estônia, o Serviço de Inteligência Militar dos Países Baixos e o SESIS em Washington. Todos convergem para um número entre 400 mil e 500 mil russos mortos, com o total de baixas, mortos, feridos e desaparecidos ficando entre 1,1 e 1,4 milhão.
Para colocar isso em perspectiva, o CCS aponta que a Rússia sofreu mais baixas em combate do que qualquer grande potência em qualquer conflito desde a Segunda Guerra Mundial. Compare isso com os Estados Unidos, que perderam aproximadamente um quarto desse número somando todas as guerras que travaram desde 1945. E há outro número importante que ajuda a explicar por que os ataques de infantaria russos começaram a aparecer do jeito que aparecem nas imagens de drones. Analistas militares, citando avaliações da CIA, estimam que a expectativa de vida de um soldado russo inexperiente durante um ataque de infantaria em massa é de apenas 20 a 30 minutos. Esse não é um número geral para todos os soldados na linha de frente. Na verdade, isso se refere especificamente às táticas de onda Zuma, nas quais a Rússia tem confiado cada vez mais, enviando pequenos grupos de soldados mal treinados diretamente contra as posições ucranianas. O objetivo deles muitas vezes não é romper as defesas, mas simplesmente atrair fogo, expor as posições de tiro ucranianas e desgastar os estoques de munição por pura atrição. Uma expectativa de vida medida em minutos ilustra o quanto essas tropas de assalto se tornaram descartáveis e como a Rússia está cada vez mais trocando vidas por ganhos marginais no campo de batalha, em vez de confiar em operações coordenadas de armas combinadas. Há mais um ponto que deveria preocupar o Kremlin mais do que qualquer outra coisa. Em 2026, a taxa mensal de baixas da Rússia começou a superar sua taxa mensal de recrutamento de cerca de 27 mil novos soldados. Então, a Rússia está perdendo homens mais rápido do que consegue substituí-los, mesmo com bônus de assinatura recordes. E a proporção de baixas, historicamente, entre 2 e 3 perdas russas para cada ucraniana. Teriam aumentado para até 8 para a favor da Ucrânia durante o primeiro semestre de 2026, de acordo com o CSIS. A Ucrânia, para contextualizar, perdeu cerca de 50 mil soldados mortos e cerca de 400 mil feridos de acordo com os próprios números do presidente Zelensky em julho de 2026. Então, se a Rússia não está conquistando territórios significativos e está perdendo tropas em um ritmo insustentável, o que exatamente está causando esse colapso no desempenho? A resposta é, como você deve ter imaginado, drones. A Alshera passou os últimos anos construindo o que é, em 2026, a maior indústria de fabricação de drones do planeta. Em julho de 2026, o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que a Ucrânia produz 10 milhões de drones por ano ao momento, em relação à meta de apenas 1 milhão de drones que foi anunciada em 2023, recebida com ceticismo tanto dentro quanto fora do país. Zelensky prometeu dobrar esse número novamente para 20 milhões por ano, com parceiros europeus concordando em ajudar a financiar a expansão. Estimativas independentes de grupos como o Conselho de Relações Exteriores são mais conservadoras, colocando os números reais de 2026 mais próximos de 5 a 6 milhões de unidades. Mas mesmo esse número menor representa uma transformação industrial em tempos de guerra sem quase nenhum precedente histórico. Em meados de 2026, a Ucrânia já conta com mais de 450 fabricantes domésticos de drones, um salto em relação às apenas 10 empresas em 2022. E não se trata apenas daqueles drones baratos de visão em primeira pessoa, embora esses formem a espinha dorsal da cadeia de ataque na linha de frente. Engenheiros ucranianos desenvolveram drones interceptadores dedicados, produzidos por empresas como Wild Hornet, especificamente para caçar e destruir os próprios drones da Rússia no céu, algo que as defesas aéreas russas nunca conseguiram replicar em grande escala. A Ucrânia criou o primeiro ramo militar do mundo dedicado inteiramente a sistemas não tripulados, e esse ramo relatou ter atingido mais de 800 mil alvos russos verificados apenas na primeira metade de 2026, incluindo pessoal, artilharia, sistemas de defesa aérea e veículos logísticos. O Ministério da Defesa da Ucrânia também atribuiu às operações com sistemas não tripulados a contribuição para cerca de 167 mil soldados russos mortos ou gravemente feridos nesse período, um número que tornaria os drones o sistema de armas mais letal de toda esta guerra, superando todos os sistemas de armas com os quais a Rússia foi realmente estruturada para lutar. Após as táticas de curto alcance, o desenvolvimento de campanhas de ataque de médio e longo alcance é ainda mais devastador. Essas campanhas atingiram profundamente a própria economia da Rússia. Em um ataque de 2026, ucranianos atingiram 2 grandes centros logísticos pertencentes a Wildberries, às vezes descrita como a resposta da Rússia à Amazon, transformando partes essenciais da rede de distribuição da empresa em cinzas. A Ucrânia também atingiu a instalação de petróleo de Kupotia, localizada a apenas 16 quilômetros do próprio Kremlin, e alcançou a maior refinaria individual da Rússia em Omsk, a mais de 2.500 quilômetros do território ucraniano mais próximo. No mar, a Ucrânia relatou ter atingido mais de 100 embarcações russas no Mar de Azov em um período de apenas 9 dias, em meados de 2026, parte de uma campanha deliberada para isolar a Crimeia do reabastecimento por via marítima e por estrada.
Nada disso acontece sem a indústria de drones da Ucrânia. Mas o uso mais impactante dos drones ucranianos em 2026 ocorreu a mais de 1.000 quilômetros atrás da linha de frente e dentro do próprio território russo. Em meados de 2026, a Ucrânia atingiu todas as 10 maiores refinarias de petróleo da Rússia, interrompendo temporariamente instalações que representavam cerca de 42% da capacidade de refino da Rússia ao longo da campanha. Em junho, drones ucranianos atingiram 11 refinárias diferentes e 8 instalações de fabricação de material de defesa em um único mês. A Agência Internacional de Energia, ou AIE, estimou que a campanha eliminou cerca de 500 mil barris por dia da capacidade de processamento de petróleo bruto da Rússia. Isso é em relação ao total estimado de 6,6 milhões de barris por dia, indicando uma perda direta de cerca de 7,7%. A AIA originalmente projetou que a interrupção duraria até pelo menos meados de 2026, mas esse cronograma de recuperação já foi adiado ainda mais. Até julho de 2026, a Novaya Gazeta Europe relatou falta de combustível em todas as regiões do país, exceto 5 das 83 existentes. Em nenhum outro lugar, essa campanha teve um impacto tão forte quanto na Crimeia, a península que a Rússia anexou em 2014 e sempre tratou como a joia da coroa desta guerra. Mas antes de abordarmos os próximos pontos em detalhes, não se esqueça de se inscrever no programa militar para ficar por dentro de todas as notícias e estatísticas da linha de frente. Voltando à Crimeia, no final de junho de 2026, as autoridades nomeadas pela Rússia na região declararam estado de emergência por tempo indeterminado, em resposta direta ao colapso dos suprimentos de combustível, eletricidade e alimentos. A campanha da Ucrânia para isolar a península tem sido notavelmente eficaz. O tráfego na rodovia RR-280, que é a principal rota de abastecimento terrestre ligando a Crimeia ao território russo, saiu 71% em apenas 2 semanas. O combustível ficou tão escasso que os moradores de Sebastopol estavam enfrentando filas por horas só para conseguir um código QR que lhes permitisse comprar 20 litros de gasolina. Relatos locais descrevem que a gasolina está sendo vendida por 3 a 4 vezes o preço normal quando está disponível. Tudo isso está pressionando a única alavanca que o presidente russo Vladimir Putin sempre teve mais medo de acionar: a mobilização. A Rússia evitou uma segunda mobilização formal e publicamente declarada desde a convocação caótica e profundamente impopular de setembro de 2022, que desencadeou protestos em massa e fez com que centenas de milhares de homens russos fugissem do país quase da noite para o dia. Em vez disso, o Kremlin tem contado com incentivos financeiros e bônus por alistamento cada vez maiores em uma mobilização silenciosa e informal, direcionada principalmente aos homens com menos poder legal ou financeiro para resistir. Mas as rachaduras estão começando a aparecer. A inteligência ucraniana e veículos independentes russos documentaram batidas nas ruas para recrutar homens em idade militar em lugares como a região de Penza, já em janeiro de 2026. Segundo relatos, o recrutamento em Moscou caiu em 1/3 em comparação ao ano anterior. Zelensky declarou publicamente que a Rússia estava preparando as condições para uma expansão formal da mobilização no final de julho de 2026, com algumas estimativas sugerindo a convocação de 300 mil a 500 mil soldados adicionais. O motivo pelo qual Putin resistiu a isso por tanto tempo é simples. A mobilização quebra um acordo não declarado que Putin mantém com os russos comuns desde o início da guerra. O acordo era que a população russa só precisava tolerar a guerra acontecendo, e ela aconteceria longe de suas casas, sem impactar suas vidas. Uma segunda mobilização rasga esse acordo. Ela chega até os lares em Moscou e São Petersburgo, que estavam quase totalmente protegidos do custo humano da guerra. É exatamente por isso que a campanha de drones contra essas duas cidades tem sido tão politicamente significativa, mostrando diretamente até onde a Ucrânia pode chegar e como a Rússia está se saindo mal contra um inimigo que deveria ter derrotado em poucas semanas. A pressão financeira por trás de tudo isso é tão severa quanto a pressão por mão de obra. Em maio de 2026, o próprio Ministério da Economia da Rússia foi forçado a revisar publicamente para baixo suas previsões de produção e exportação de petróleo e gás para o restante da década, citando diretamente as sanções e a campanha de drones. As exportações de petróleo estavam projetadas para cair, enquanto o Ministério não esperava que as exportações se recuperassem nem mesmo aos níveis de 2025 antes de 2029. E há um fator que torna a posição da Rússia ainda mais frágil. O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, estimou o preço do petróleo Ural em apenas $59 por barril para 2026, e isso, apesar dos preços globais do petróleo terem ultrapassado repetidamente os $100 por barril. Devido ao Estreito de Hormuz ter sido fechado durante a guerra entre os Estados Unidos, Israel e Irã, a Rússia está vendendo seu petróleo com um grande desconto, mesmo em um mercado global artificialmente inflado. E a própria previsão da Rússia indica que esse preço vai cair ainda mais, para cerca de $50 por barril entre 2027 e 2029. Pense no que isso realmente significa. Agora, o preço elevado do petróleo global
Mundial é impulsionado totalmente pela instabilidade no Oriente Médio, e não por qualquer ação da Rússia. Isso é uma das únicas coisas que ainda sustenta a influência de Moscou sobre compradores sensíveis ao preço, como Índia e China, os dois clientes que na prática mantêm as exportações de energia da Rússia vivas depois que a Europa se isolou. Se a situação no Estreito de Hormuz se estabilizar e esse prêmio geopolítico desaparecer, a Rússia praticamente perde a capacidade de exigir até mesmo os preços com desconto que recebe atualmente, e seus dois principais clientes restantes ganham ainda mais poder de negociação. Mas vamos voltar à guerra em si. Nos últimos 4 anos, a Rússia ainda tem uma carta na manga com a qual ainda pode contar: sua capacidade de aterrorizar cidades ucranianas com mísseis balísticos que a Ucrânia simplesmente não consegue derrubar. Isso ficou ainda mais difícil para o outro lado, já que a Ucrânia está ficando perigosamente sem interceptadores Patriot. Uma escassez agravada pelo conflito paralelo entre EUA e Irã, que está drenando o mesmo estoque global. A situação ficou tão grave que o presidente Donald Trump disse a Zelensky que concederia à Ucrânia uma licença para fabricar seus próprios interceptadores Patriot no país. Apenas uma semana depois, Trump passou a expressar publicamente dúvidas sobre realmente cumprir essa promessa, citando preocupações quanto à transferência de tecnologia sensível de defesa antimísseis americana, sugerindo o quanto os mísseis Patriot ainda são importantes em um conflito infestado por drones. Mas apesar de tudo isso, a Rússia não conseguiu tirar proveito dessa vantagem. Em vez disso, vimos a Ucrânia constantemente ultrapassar os limites em termos de avanços no campo de batalha e no desenvolvimento de tecnologias mais novas e letais. Isso pode ser explicado pelo fato de a Rússia estar passando por uma mudança interna de ideologia e política. Em julho de 2026, Andrei Melnichenko, magnata russo dos setores de fertilizantes e carvão e um dos industriais mais ricos do país, quebrou anos de silêncio público em uma entrevista extraordinária de 60 horas para a revista The Economist. Melnichenko é um dissidente. Ele é alguém cujas fábricas apoiaram diretamente a economia de guerra da Rússia. E ele voltou a viver dentro da Rússia em 2023, especificamente porque fazer negócios fora do país havia se tornado difícil demais devido às sanções. E toda a entrevista pode ser resumida como um alerta à população russa. Segundo ele, a elite da Rússia vê cada vez mais a guerra como tendo chegado a um beco sem saída, e que um verdadeiro sentimento de nervosismo estava se espalhando por Moscou à medida que o custo econômico da guerra continua a aumentar sem qualquer perspectiva de fim. Alguns analistas ficaram céticos, argumentando que uma entrevista tão cuidadosamente encenada e tão amplamente divulgada nunca teria acontecido sem a tolerância do Kremlin. Nesse sentido, ela funcionaria mais como uma válvula de escape controlada para direcionar a propaganda cuidadosamente moldada para longe de uma rebelião aberta e da ruína econômica em que o país parece estar. Mas a interpretação aponta para a mesma realidade subjacente. A guerra se tornou tão cara e desconfortável que até pessoas que construíram sua fortuna servindo a Rússia de Putin sentiram a necessidade de dizer algo publicamente sobre isso. Então, o que tudo isso realmente significa para a guerra? A Rússia está conquistando território mais devagar do que nunca, chegando a praticamente empatar em alguns meses pela primeira vez desde o início da guerra. Também está perdendo soldados mais rápido do que consegue recrutar substitutos, em um ritmo que fez de 2026 o pior ano da guerra de longe, com recordes mensais de baixa sendo estabelecidos e quebrados mês após mês. Sua receita de petróleo e gás, que era a espinha dorsal financeira de todo o esforço de guerra, foi revisada para baixo pelo próprio governo, sustentada apenas por um aumento artificial de preços no Oriente Médio, que não tem nada a ver com nada do que a Rússia de fato tenha conseguido. Nada disso significa que a Rússia está à beira do colapso, e certamente não significa que a guerra está perto do fim. Putin já enfrentou pressões políticas piores do que essa antes. Um Putin encurralado, enfrentando uma crise genuína nas linhas de frente, pode ser ainda mais perigoso, já que Putin já defendeu repetidamente uma possível solução nuclear caso a sobrevivência da Rússia esteja ameaçada. Mas os números que analisamos hoje contam uma história quase oposta àquela que Vladimir Putin vem tentando vender para sua própria população há 4 anos e meio. Era para ser uma campanha curta e decisiva que restauraria a grandeza da Rússia. Em vez disso, tornou-se a guerra mais cara da história russa, travada por ganhos territoriais medidos em porcentagens de um dígito, financiada por uma economia que está claramente ficando sem combustível, tanto no sentido literal quanto no figurado. Agora, para saber mais sobre a possível mobilização que pode finalmente iniciar o colapso da Rússia, confira este vídeo. E não se esqueça de se inscrever no programa militar para receber as últimas notícias, estatísticas e análises sobre geopolítica global e conflitos armados.